A seguir vamos falar de falácias. Vamos dar exemplos de inúmeras falácias. Existem dezenas delas. Algumas são bem interessantes, outras bem comuns, e outras são, poderíamos dizer, bem perigosas. Vamos analisar a seguir várias dessas falácias. Mas é bom lembrar o que é uma falácia. Uma falácia é uma implicação que não podemos qualificar nem mesmo como um argumento. E é aquela implicação que é irreparável, no sentido de que, mesmo considerando possíveis reparações, ela nunca se tornará um argumento. Nesse sentido, dizemos até que o que temos ali, aquela implicação, é um argumento falacioso. Argumento falacioso. Bom, a rigor, isso não é um argumento. Veja, então, vários exemplos de falácias perigosas. Apresentamos nessa folha algumas falácias. A primeira é a falácia ad hoc. Considere esse diálogo. O Zé diz: você deve sempre agir de acordo com a lei. E a Maria prossegue: e no tempo em que a lei permitia escravos, seria lícito eu ter escravos? Bem, há leis que não são boas e por isso são alteradas. Observe que o que a Maria está colocando aqui não é um argumento nem contra nem a favor do agir de acordo com a lei. O que a Maria está colocando aqui é uma explicação. Observe que, se representamos essa afirmação, essa proposição por B, e se representamos no tempo em que a lei permitia escravos, a lei permitir escravos por C, e lícito ter escravos por A, o que a Maria está dizendo é que B e C implica A, ou seja, agir de acordo com a lei permite escravos, daí conclui-se que é lícito ter escravos. Então, o que a Maria está colocando aqui é uma explicação a respeito do que significa agir de acordo com a lei. A Maria não está apresentando o argumento. O que a Maria está colocando aqui é uma falácia ad hoc, que simplesmente explica, mas não argumenta. Em outras palavras, o que isso significa? Suponha o argumento X implica Y. Ou seja, dado X, conclui-se Y. Temos um argumento que pode ser expresso assim: Y porque X e Y porque X. Observe que, dado esse argumento, X porque Y não é argumento. X é a explicação de Y, é a premissa de Y. Observe que o que a Maria está colocando aqui é a explicação do que o Zé colocou. Observe que o que a Maria coloca na premissa tem-se B, que é a proposição colocada pelo Zé. Por isso, o que a Maria coloca é uma explicação do que é dito pelo Zé. E sendo explicação, nesses termos, dizemos que isso é falacioso. Isso não é argumento. Isso é um argumento, é uma falácia ad hoc. Outro tipo de falácia: afirmação do consequente. Imagine o seguinte: se o universo tivesse sido criado por um ser sobrenatural, nós iríamos ver ordem e organização em todo lugar. E nós vemos ordem, não aleatoriedade. Então, está claro que o universo teve um criador. Observe o jogo das implicações. Suponha que, criado por um ser natural, é representado por A, organização em todo lugar por B. Aqui temos essa implicação. A implica B. Ser sobrenatural implica organização. Por outro lado, o que temos aqui é exatamente o oposto. B implica A. Por quê?
Nós vemos ordem. B. Organização, ordem. Então, está claro que teve criador. Criador, o ser natural que cria, é o A. Então, aqui temos B implica A. Então, o que está expresso é falacioso pelo seguinte: A implica B. E, em seguida, afirmamos o consequente. Temos uma afirmação do consequente na argumentação que tenta justificar essa implicação. A implica B é justificado porque B implica A. Puxa, isso é falacioso, evidentemente. Uma outra falácia, analogia vaga. Penso que é errado que alguém se oponha à lei infringindo a lei. Sua posição é odiosa. Ela implica que você iria apoiar a ditadura militar, que era a lei da época. Por que o que temos aqui é uma falácia e é uma falácia do tipo analogia vaga? Isso ocorre pelo seguinte: a ideia de lei que aparece nessa primeira sentença é muito diferente da ideia de lei que aparece na segunda sentença. Aqui temos a lei que é votada em um Congresso. Aqui temos uma lei que não é votada no Congresso. Estamos falando de leis em contextos diferentes. A semântica dessa palavra é diferente da semântica dessa palavra. Por isso, temos aqui uma analogia vaga. Uma analogia entre esses dois conceitos, que é vaga. Outra falácia, a anfibolia. A crença em Deus preenche uma lacuna muito necessária. Observe que o que temos aqui são premissas ambíguas, frases obscuras. Ou seja, o que temos aqui é uma tentativa de justificar a crença em Deus. Puxa, mas como assim? A crença em Deus preenche uma lacuna muito necessária. Tudo muito ambíguo, lacuna necessária, como assim? Mas será que essa é a única forma de ter crença? Como? Então, anfibolia ocorre quando se coloca premissas muito ambíguas e frases muito obscuras. Por fim, observe esses nomes. Não se preocupe com esses nomes. Observe mais os conceitos envolvidos. Evidentemente que ninguém decora tais nomes. Recurso à antiguidade. Olha essa falácia. Há milhares de anos, cristãos creem na Bíblia. A Bíblia deve ser verdadeira para ter resistido tão longo tempo, mesmo resistindo a perseguições. O recurso à antiguidade é aquela ideia de que velho implica ser bom, que é algo mais ou menos análogo àquela ideia de que novo implica ser bom. Mas afinal, velho é bom, velho implica ser bom, mas é bom por quê? É bom porque é velho? Como assim? E aqui, é bom porque é novo? Como assim? É claro que isso é muito vago. Há coisas velhas e ruins, como há coisas novas e ruins. Uma outra falácia. Recurso à força ou ao medo. Eu sei onde você mora. Eu conheço seus filhos. E meu irmão é traficante foragido da justiça. Observe que nessa situação, alguém está colocando uma situação de medo para convencer alguém pelo medo. A partir do medo, ter-se uma conclusão, um convencimento. Nesse caso, o recurso à força ou ao medo, as premissas são as premissas do medo. Outra falácia. Apelo à bolsa ou ao dinheiro. O sistema operacional Microsoft é sem dúvida superior. Por que então Bill Gates teria ficado tão rico? Aqui aparece aquela ideia de que o rico tem razão e de que dinheiro, valor econômico, implica em correção. É claro que isso é falacioso, essa implicação é falaciosa. Outra falácia.
Apelo à pessoa, ataque pessoal. Meu médico quer que eu perca 10 quilos, mas ele próprio está com 20 quilos acima do peso. Olha, observe que a qualidade desse argumento depende da qualidade de quem o formula. Olha, isso é falacioso. Não é porque o médico tem 20 quilos que o que ele diz a respeito de dietas não seja válido. Puxa, eu diria que pode até reduzir a credibilidade, né? É claro. Mas é falsa essa ideia de que a qualidade do argumento depende da qualidade de quem o formula. Outra falácia, argumento com base na ignorância. Claro que extraterrestres existem. Ninguém pode provar o contrário. Essa falácia é muito interessante. Preste atenção aqui. Argumento com base na ignorância. Aqui está dizendo o seguinte: a ausência da prova do não. E ele está dizendo que, se ninguém provou que não existe, então existe. Dada a ausência, tem-se a prova do sim. É claro que essa implicação é falsa. Isso é um fato óbvio na matemática. Não é porque tem-se a ausência da prova do não que se conclui o sim. Outra coisa. Suponha que, ao invés de extraterrestre, coloque-se dilúvio de Noé. Olha, mesma coisa. Claro que o dilúvio de Noé existiu. Ninguém pode provar o contrário. Tudo falácia. Observe mais algumas falácias. Argumentum ad Lazarum. Monges certamente possuem conhecimento sobre o que significa a vida, já que abandonaram até as distrações da riqueza. Essa falácia leva em conta essa implicação. Pobre implica ser virtuoso, que é algo mais ou menos análogo àquela ideia de que rico implica ser virtuoso. São implicações falaciosas. Não é pelo fato de ser pobre que o indivíduo é virtuoso, e nem pelo fato de ser rico que ele é virtuoso. Outra falácia. Apelo à lógica. Considere a fração 16 sobre 64. Agora, cancelando o 6 em cima e embaixo, temos 16 sobre 64 é igual a 1/4. Isso foi o que foi dito pelo Zé. E aí a Maria, vendo aquilo, diz: opa, espere um pouco, você não pode simplesmente cancelar o 6 assim. E o Zé continua: então você está dizendo que 16 sobre 64 não é igual a 1/4? Puxa, observe o que está acontecendo. A partir de certas premissas, conclui-se que 16 sobre 64 é igual a 1/4. Olha, a conclusão é verdadeira. O problema aqui é a implicação. Ou seja, podemos ter um argumento falacioso com conclusão verdadeira. A qualidade da conclusão nada diz sobre o argumento. Isso é verdadeiro, mas o raciocínio do Zé é completamente falacioso. Outra falácia, apelo à piedade. Eu não joguei minha filha pela janela. Por favor, não me culpe. Já estou sofrendo o suficiente pela morte da menina. Temos aqui um argumento falacioso. Piedade não implica conclusão aceita. O indivíduo aqui está fazendo um apelo à piedade para concluir que ele não é culpado. Essa falácia é a falácia argumentum ad nauseam. Foi golpe, foi golpe, foi golpe, foi golpe e assim por diante. O que é isso? Supõe-se que, dada a repetição de uma afirmação, conclui-se a sua veracidade. Não é pelo fato de repetir isso inúmeras vezes que torna tal fato verdadeiro. Se é verdadeiro ou não que foi golpe, isso se deve a outras razões, a outras premissas, não pelo fato de se repetir indefinidamente.
Observe o apelo à novidade. As facas elétricas são muito melhores que as tradicionais, porque são muito mais modernas. Essa falácia leva em conta essa implicação. O novo implica no bom, no correto. É claro que isso é falacioso. Não é porque é novo que vai ser bom, que vai ser correto. Outra falácia, o apelo à quantidade. Muita gente neste país acredita que a pena de morte deve ser adotada. Defender o contrário, em face de tanta evidência, é nadar contra a correnteza. Essa falácia leva em conta essa implicação. É verdadeiro para muitos, implica que é verdade. É claro que isso é falso. Até o final da Idade Média, no Renascimento, todo mundo acreditava que a Terra era o centro do universo. Isso era uma verdade para muitos, e, no entanto, é falso que a Terra é o centro do universo. Apelo ao povo. A pornografia deve ser proibida. Trata-se de uma violência contra as mulheres. Olha, esse apelo ao povo é dado por essa implicação falaciosa. É verdadeiro para um grupo de pessoas. Isso implica que é verdade? Olha, com certeza, para um grupo de pessoas, a pornografia é uma violência. Mas não significa daí concluir que isso é verdadeiro para todos. Por mais que a gente queira. Apelo à autoridade. Essa falácia é muito comum. Isaac Newton foi um gênio. E ele acreditava em Deus. Olha, se é verdadeiro para a autoridade, então é verdade. A gente sempre, com muita frequência, usa essa falácia. Encontra essa falácia. A autoridade diz alguma coisa e, dado que a autoridade disse, aquilo é verdadeiro.